Olá pessoal, eu estou estudando o discípulo Mateus sobre a mais bela de todas as histórias, que é a história de Jesus aqui na Terra, nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus conta essa história para seus dois netos, Levi e Raquel. E os seus dois netos, eles estão lá na casa de Mateus, mais ou menos no primeiro século, e, e Levi e Raquel vão mexer lá nos pergaminhos que tem num vaso na sala da casa de Mateus. E eles indagam para o avô, que na época tem cerca de 97 anos, eles indagam sobre o que tem escrito naqueles pergaminhos. Aí Mateus vai explicar que lá está escrito a mais bela de todas as histórias. E Levi pergunta: a mais bela, vô? Eu quero saber que história é essa. Porque estava escondida nesse vaso. Histórias importantes devem ser contadas para o mundo inteiro ouvir. Aí Mateus responde: E foi para isso que eu escrevi, para serem contadas. E Raquel pergunta: E como vamos saber se são verdadeiras essas histórias, né? Aí Mateus responde: Claro que tudo aconteceu. A pessoa que eu vou falar foi meu melhor amigo e meu mestre. Eu caminhei com ele, ouvi os seus ensinamentos, vi de perto os seus milagres e prodígios. Eu testemunhei também, junto com várias pessoas que tiveram milagres. Além de relatar tudo o que vi e ouvi de testemunhas. Um pouco daqui, um pouco dali, e até que a história que eu escrevi ficou completa. Aí Raquel pergunta para que é que ele guarda esses pergaminhos. E ele diz que eu guardo esses pergaminhos para vocês. Vocês é quem vão contar essas histórias para as futuras gerações. Aí Raquel diz, nós? Raquel e Levi diz, nós? Aí Mateus fala, sim, é por isso que eu quero contá-la. Como disse um grande homem que também conheceu o mestre. A fé está em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí Levi pega um pergaminho e diz: Este aqui tem a história do seu amigo? Aí, Mateus fala: meus netos, ele se chama Jesus. Ele morreu, mas está vivo e viverá para sempre. Aí Raquel disse: Como assim? Morreu, mas está vivo? Como se explica isso? E Mateus pega o pergaminho e diz: Está aqui, este aqui é o mais antigo. É nele que está escrita a história de Moisés, que é muito parecida com a vida de Jesus. Os dois, na infância, foram morar no Egito. Fugiram para o Egito por necessidade. Os dois, Moisés libertou, os dois foram perseguidos. E Moisés libertou o seu povo da escravidão do Egito. E Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Então Levi pergunta: Para mim, Moisés foi um herói. Tirou o seu povo do cativeiro e do domínio do faraó. E Mateus responde: Sim, eles saíram do Egito, mas antes de viajarem, comemoraram, fizeram a primeira Páscoa. Aí Raquel fala: Eu não gosto de Páscoa, ervas amargas, pão sem fermento. Tenho muita pena do cordeirinho morto. E Mateus relata: Pois fiquem sabendo que foi o sangue do cordeiro morto que salvou os primogênitos, as crianças primogênitas do povo judeu da ira do faraó. Da ira do faraó. Levi fala: Nosso povo atravessou o Mar Vermelho andando, não foi, vô? E Mateus responde: Foi, meu neto.
E depois que atravessaram, todos celebraram a liberdade com cânticos de júbilo e muita dança. Aí depois Raquel fala da festa que queria dançar com Miriam. E Mateus continua: a história de Israel está repleta de provas do grande amor de Deus pelo seu povo, o nosso povo. Como o nosso Deus é bom. Levi diz: eu sabia que você, sempre fala que Deus é bom, mas como foi que o mal entrou no mundo, né? E Mateus responde: eu sabia que você ia fazer essa pergunta. O mal entrou no mundo pela desobediência. A desobediência de Adão e Eva a Deus, Criador de tudo. A desobediência separou o homem do seu Criador. Mateus continua, né? A humanidade necessitava de um Salvador que gerasse um perdão definitivo para todos nós, para a humanidade. Aí depois Levi diz: como foi a infância de Jesus? Ele cresceu, meus netos, ele cresceu uma criança normal, brincava, estudava as escrituras, ajudava o seu pai José no ofício de carpinteiro. E depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele iniciou seu ministério. E no seu ministério ele testificou o seu poder através de muitos prodígios e milagres. Levi fala: ele curava os doentes, vô? Aí Mateus fala: curava. Eu mesmo assisti várias curas. Raquel: quais foram as que mais lhe chamaram a atenção? Aí Mateus fala: os milagres de Jesus foram tantos. Raquel fala: de todos esses milagres, qual foi o caso mais difícil? Vocês querem saber qual foi o milagre que mais me impressionou? Sim, vô, conta. Levi relata. Mateus: um dia Jesus estava em Cafarnaum, pregando para o povo, e chegou um homem muito importante chamado Jairo. Ele estava muito aflito. Levi fala: cada vez mais eu admiro esse Jesus. Quanto amor ele tinha pelas pessoas. Ele foi um verdadeiro herói. E Mateus relata: ele foi muito mais do que um herói, meu neto. Ele foi o homem que mudou a história e mudou a minha vida. Raquel fala: como assim mudou sua vida? Aí Mateus diz o seguinte: eu sinto vergonha do homem que fui. Mesmo sendo judeu, eu trabalhava cobrando impostos, cobrando tributos para o rei Herodes da Galileia, que pagava tributos para o Império Romano. E eu sempre dava um jeitinho de ficar com alguma coisa, com alguma parte desse dinheiro do nosso povo judeu já muito sofrido. Explorando a miséria do nosso povo. Um dia eu estava na coletoria fazendo o meu trabalho, quando de repente algo aconteceu. Esse algo aconteceu. Quando esse algo aconteceu, Jesus não precisou dizer nada. Ele olhou, ele fixou, bastou ele olhar no fundo dos meus olhos, de Mateus, era um olhar de compaixão. Ali eu vi o quanto eu explorava a miséria do meu povo, do povo judeu. A partir desse dia, o mestre me chamou e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Já é noite, meus netos.
Vamos cear e depois dormir. Amanhã continuarei a história. No outro dia, Mateus fala, como eu prometi, vou continuar a história. Onde foi mesmo que eu parei? Levi fala, o Senhor falou do seu encontro com Jesus. Contou que passou a andar com ele. Aí Mateus fala, e muitos passaram a segui-lo. Por onde andava, Jesus era acompanhado de grandes multidões. Eu nunca vou esquecer aquele domingo que ele entrou em Jerusalém. Vocês precisavam ter visto como foi lindo. Levi fala, eu quero saber como foi. Conta, vô. A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus discípulos entraram em Jerusalém. Imagine uma multidão saudando o Filho de Deus. Imagine Jesus sendo adorado pelo povo judeu. Raquel fala, não interrompa, Levi, deixa o vovô continuar. Pois bem, chegado o primeiro dia dos pães ázimos, Jesus mandou que os discípulos procurassem um local para comerem a Páscoa. E quando a tarde chegou, assentou-se à mesa com os 12 apóstolos. Aí é onde tem a parte que Judas, na mesa que Judas vai ser identificado. Aí Levi fala, esse Judas era ruim mesmo, traiu seu melhor amigo. E Mateus fala, meu neto, mas eu te digo que ainda hoje, mas eu te digo que no mundo sempre haverão traidores. Aí Levi fala, eu jamais trairia Jesus. Mas continua a história, vô. Por onde Jesus andava era cercado de muita gente querendo vê-lo e principalmente ouvi-lo. Mas nem todos o amavam de verdade. Havia um grupo de pessoas que o odiava. Esse grupo era formado pelos escribas e fariseus. Vô, a inveja é um pecado horrível, Levi fala, não é? E Mateus fala, meu neto, a inveja vira ódio e o ódio leva ao crime. Mas, vamos à história? É noite de quinta-feira, Jesus junto com seus 3 discípulos seguem para o Getsemane. Foi ali que começou todo o sofrimento do nosso mestre. Mateus pega um pergaminho e fala, está tudo aqui. E aconteceu do jeito que o profeta Isaías falou. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos salvos. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus sofreu até a sua morte na cruz, foi por mim, por vocês e por toda a humanidade. Essas são palavras de Mateus. Aí Levi fala, o neto Levi, que história triste, Jesus, o Filho de Deus, terminar assim, nesse túmulo. E Rebeca chorando, ele não merecia, isso não é justo. Mas Mateus animado, mas a história não termina aqui. O melhor está por vir. Este é o momento mais importante da humanidade. No domingo de manhã foram 3 mulheres ao sepulcro levando ervas aromáticas para embalsamarem o corpo de Jesus. Ao chegarem, ficam surpresas. Então, depois delas observarem que não havia mais corpo na tumba, né? Aí Levi, que maravilha, vovô, eu amei esse final. E Mateus fala que não é final, mas o começo de uma nova vida. Raquel fala, vô, o senhor se encontrou com ele depois que ressuscitou? Ele apareceu várias vezes. Eu mesmo o vi na Galileia. Cleopas e outro discípulo andaram com ele no caminho de Emaús. Raquel, vovô, eu queria tanto estar lá e ver o meu Jesus ressuscitado. Mateus fala, alegrem-se meus netos,
ele prometeu que estaria conosco até o final dos séculos. Aí Levi fala, eu estava aqui pensando, e se Jesus não tivesse ressuscitado? Ah, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria inútil a nossa fé, inútil a nossa pregação, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, continuaríamos mortos em nossos pecados, sem esperança da vida eterna. E aqueles que morreram em Cristo Jesus ficariam mortos eternamente. Aí Levi fala, porque ele vive, a tristeza foi embora. O sepulcro está vazio, meus netos. Cristo ressuscitou e viverá para sempre. Levi, entusiasmado, vovô, o senhor estava certo, esta é a mais bela de todas as histórias. Aí Mateus fala, já é tarde e estou cansado. Vamos dormir, mas antes vamos orar agradecendo ao Pai Celestial por tão grande prova de amor. E até amanhã, Levi, até amanhã, Raquel. E depois Jesus vem e fica do lado de Mateus na história. E Jesus disse, meu amigo, família é realmente o melhor presente de Deus para a humanidade. E Mateus fala, eu me sinto abençoado por tê-los ao meu lado. E mais ainda por você por você como meu melhor amigo. Te vejo amanhã? Aí Jesus fala, claro, meu amigo Mateus, assim como eu prometi, estarei sempre a seu lado e com a minha igreja, desde agora para sempre, até o final dos séculos. Amém. Então essa é a mais bela de todas as histórias. E o bacana é que Jesus se fez homem, Deus mandou o seu Filho unigênito para o mundo, né? Para quem ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí está em João 3,16. João 3,16. Então, nesse sentido, a mais bela das histórias contadas por Mateus a seus netos foi uma história que vem desde o nascimento de Jesus, passou pela vida de Jesus e depois pelo sofrimento até o Getsemane. O sofrimento, passou por todos os milagres de Jesus. Então Mateus conseguiu escrever tudo isso, que Mateus era um publicano, um cobrador de impostos do Império Romano, lá para o rei Herodes da Galileia. E ele conseguiu, só com o olhar de Jesus, ele conseguiu deixar aquela vida e seguir Jesus. Deixou tudo para trás e seguir Jesus e foi transformado. Mateus, o Mateus, ele foi transformado por conta disso e contou essa história que está sendo contada agora no século 21, que nós estamos testemunhando, né? Todos esses milagres e todas essas obras de Deus feito homem através de Jesus Cristo. Grande abraço, muito estudo para nós, para apresentarmos na cantata do próximo domingo, se Deus quiser, às 18 horas, na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Até lá, se Deus quiser.